E a partir do verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Jesus ressuscitou. E hoje eu quero falar com vocês sobre onde Jesus está. Onde Jesus está hoje? Se alguém te parar na rua e perguntar assim: irmão, irmã, onde Jesus está? Qual é a tua resposta? Você sabe responder essa pergunta? Dizer com clareza e entendimento bíblico onde Jesus está? Essa é uma resposta que é importante. A teoria da evolução diz que esse mundo ele é o resultado de um relojoeiro que deu corda no mundo e largou ele assim para ele ir tocando para frente. E isso diz muito sobre que Deus não se importa com o mundo. Então, responder a pergunta onde Jesus está é importante, dar segurança para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos. Então, hoje eu quero falar sobre o juízo, o santuário e o juízo divino. Juízo este que todos nós devemos comparecer. Então quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Como estamos? Oremos. Pai eterno e santo, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Que o Senhor nos inspire, nos ensine, nos exorte com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos avançando ali para a gente começar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 11. E já vai afiando o seu dedo aí, porque você vai precisar abrir muito a Bíblia nessa noite. Tá? Vai precisar abrir bastante a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Com Deus, a gente fala quando nós oramos, e Deus ele fala com a gente quando nós lemos a palavra dele. Então, leia mais a Bíblia, né? Intensamente, diariamente, na igreja, em casa, em todo lugar que for preciso, leia a sua Bíblia, tá bom? Quem já achou aí Apocalipse capítulo 11, verso 19? Já encontraram? Eu ainda estou procurando aqui na minha Bíblia, tá? Apocalipse 11 e o verso 19 da minha Bíblia diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que é que esse texto está dizendo que foi visto? Vamos lá. Aqui foi visto o santuário. Vocês lembram que quando Deus mandou fazer o santuário aqui na terra, Ele deu uma ordem bem expressa em relação à construção do santuário. Então, eu digo assim que é importante estudar as cerimônias do santuário para compreender a obra também de Cristo no santuário celestial. Então, quando a gente entende, essa semana toda o mundo cristão parou para celebrar a Semana Santa e por fim agora a Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Mas qual o significado real de tudo isso? Tudo isso parou lá na ressurreição de Jesus Cristo, ou tem algo mais que a gente precisa entender
A maior promessa de Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, é que ele vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai voltar de onde? O que Jesus está fazendo onde ele está? A Bíblia ela nos dá essas certezas, tá bom? Para a nossa vida. Iago, que está me acompanhando aí? Então avança para o próximo, né? Eu já estudei com vocês aqui em outro momento, falando sobre o santuário, mas só para deixar fresco na cabeça, lá no santuário antigo, quando um pecador pecava, ele ia até o santuário, confessava os pecados na cabeça do animal, o animal era sacrificado no lugar do pecador, o sangue dele era transferido para o santuário, como que se estivesse levando o pecado do pecador para dentro do santuário. Então tinha vários elementos ali no santuário, e resumindo, toda a estrutura, toda a cerimônia, todos os animais, tudo que acontecia ali era símbolo daquilo que Jesus faria para a salvação da humanidade. Então, tem um texto no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Hebreus, capítulo 8, o verso 1 e o verso 2. Todos acharam? Vai ser projetado os textos aqui, mas eu gosto que você procure também na sua Bíblia. Se quiser marcar, pode marcar, para que você possa acompanhar direitinho a leitura, tá? Na sua Bíblia também. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra de Deus, à destra do trono da majestade dos céus, verso 2 agora, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então esse texto aqui, ele está dizendo que nós temos um sumo sacerdote, tá? Nós temos um sumo sacerdote. E quem é esse sacerdote? É a pergunta que está aqui para a gente ver, né? Quem é o sumo sacerdote que ministra esse verdadeiro tabernáculo? Quem é ele? Ainda no livro de Hebreus, a gente pode ler no capítulo 9, não fecha ainda, tá? Deixa aberto aí, no capítulo 9, o verso 1 também em diante, verso 2, para ficar menos texto, diz assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estavam também estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E o verso 8 diz assim: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Quem é o sacerdote ou sumo sacerdote desse santuário no céu? Será que é alguém que ministrou no santuário terrestre? Ou seria alguém com uma habilidade e capacidade maior? Então vejam bem, os símbolos do santuário, eles eram todos audiovisuais, tá? Para que a pessoa visse, ouvisse e compreendesse o que estava acontecendo, tá bom? Então vejam só, havia alguma relação do santuário da terra do Antigo Testamento com seus serviços e o santuário do céu? Será que há uma ligação? De
de tudo que acontecia lá no passado com esse santuário do céu. Vejam só esse texto aqui, ó, só. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8 e 9, e depois o verso 40. E no livro de Hebreus 8, verso 5, diz assim, ó, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Quantos tabernáculos tem aqui? 2. Um foi feito por quem? Quem fez um? Moisés. O outro que aparece, quem fez? Quem fez o outro? Qual era o primeiro? Me ajudem aí. Qual era o primeiro? O do céu. Tá? O do céu foi feito primeiro. E Moisés então recebeu uma cópia para fazer um lá com Israel. Tá? Avança mais um pouco aí para a gente ir adiantando aqui. Ó. Então tem aqui uma ilustração para a gente olhar. O tabernáculo era mais ou menos assim, feito todo de couro, tá? Essa parte que aparece aqui meio esbranquiçada ao redor era feita de couro, toda de couro. Aqui ficava o pátio, essa parte aqui, a entradazinha que está de azul, o sacerdote ali na frente, ali no meio, perto do altar, outro sacerdote, após o sacerdote, a bacia. Tudo isso, irmãos, era símbolo de Cristo, tá? O sacerdote, o altar, a bacia era símbolo da purificação, representando o batismo, certo? De compromisso com Deus, onde o sacerdote se lavava para poder ministrar lá dentro do santuário, tá? Lá dentro do santuário tinha as outras partes, tá? Que eram bem interessantes, tá? Então, ali o pátio, ali a primeira parte é o santo lugar e a segunda parte o santíssimo. Então o altar do sacrifício, número 1, o lavatório era uma bacia feita de bronze. Número 3 ali era o candelabro, que tinha 12 lâmpadas, símbolo das 12 tribos de Israel, dos 12 discípulos de Jesus Cristo, e símbolo também do Espírito Santo, tá? Que estavam ali sempre na presença de Deus, tá? Sempre na presença de Deus, o candelabro do Espírito Santo, tá? Eu falei que tinha 12 lâmpadas, na verdade são 7 lâmpadas, tá? 7 lâmpadas, a mesa dos pães, tá bom? Com 12 pães, o 5 ali é o altar de incenso, e 6 ali a arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha ali o cajado de Arão, né? O bordão de Arão que tinha ali, a arca da aliança e também o maná, certo? O maná que estava dentro do tabernáculo, o maná, certo? Símbolo de quê? Da autoridade de Deus, que era a lei que estava ali dentro, o maná, o símbolo da providência de Deus, certo? E o bordão de Arão, o símbolo da autoridade dos profetas de Deus, aqueles a quem ele chama para o seu serviço. Então tudo isso tinha dentro da arca da aliança, tá bem? Então tudo isso era símbolo das coisas celestiais, certo? Símbolo das coisas celestiais. O que isso tem a ver com tudo, né? Vamos avançando. Que serviços eram realizados no santuário? Primeiro, prestem atenção nisso daqui. No santuário se realizava em contínuo holocausto um cordeiro, oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Sacrifício diário. Sacrificava um cordeiro de manhã e outro às 3 horas da tarde. Qual é a relação do cordeiro com Jesus? Vocês sabem que horas Jesus morreu? Que horas Jesus morreu? Às 3 horas da tarde.
A hora do sacrifício da tarde foi a hora que Jesus expirou e entregou a vida para nos salvar. E isso já era prefigurado lá no santuário, quando o cordeiro era oferecido nesse horário também. O segundo serviço que acontecia, se qualquer pessoa do povo pecar por ignorância, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Então ali tinha também no santuário o sacrifício pelo pecado. O pecador pecava, se arrependia, levava o animal, confessava e era então transferido o pecado dele para o santuário. Número 3, naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Então, todo dia, o pecador chegava no santuário, confessava o pecado e ficava ali as marcas do pecado. Uma vez por ano, só uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele passava, volta lá, Iago, aquela primeira, a imagem que tem os números, essa tela aqui, ó. Ali no santo lugar, entravam os sacerdotes, todos os dias, oferecendo esses sacrifícios. Essa divisão que tem após o número 5 era uma cortina. Era uma cortina. Nessa cortina, a parte de trás dela se chamava Santíssimo, ou Santo dos Santos. Nesse lugar, o sumo sacerdote, ele entrava só uma vez por ano. Só uma vez. E ele entrava ali para fazer expiação. Era o dia do Yom Kippur, era o dia do perdão, era o dia que a lembrança do pecado, a mancha de sangue de todos os dias era limpo, era zerado. Nesse dia, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Era o dia que acontecia sempre no dia 10º do 7º mês, o dia do Yom Kippur. Se caísse no domingo, era considerado sábado. Se caísse na segunda, era considerado sábado. Se caísse em qualquer dia da semana, era considerado sábado. Se caísse no sábado, era considerado um sábado grande. Tá? Porque o sábado já é santo por ser sábado e pela santificação do cerimonialismo se tornava mais santo. Ok? Não se podia fazer nada, não se trabalhava, era todo mundo se dedicando a Deus nesse dia para o perdão dos seus pecados. Pode avançar, por favor. Então, a quem representavam todos esses sacrifícios do Antigo Testamento? Hebreus 9 e 14 diz assim: isto é uma parábola para a época presente. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência, tá? João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde é que aparecia o Cordeiro? Lá no santuário. Era sacrificado todo dia, tá? Todo dia era feito sacrifício, todo dia. E Jesus, ele é o único Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 1,5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro que foi oferecido pelos nossos pecados. É a nossa Páscoa. Paulo chama ele de nossa Páscoa. A nossa redenção é Jesus Cristo. Então a Páscoa, ela não é só um momento de dar ovo de chocolate, de ficar desejando feliz Páscoa para o outro, sabe? É muito mais do que isso. É muito mais. É um momento de reflexão profunda, de avaliar o valor que cada um de nós tem diante do universo. É o valor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem gente que vive por aí choramingando, né? Buscando like, buscando curtida, buscando
aparecer na rede social aí, fica contando a quantidade de seguidores que tem, se aumentou mais um, se aumentou mais outro, e fica inventando um monte de bobagem aí para ganhar a admiração das pessoas. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você já tem a maior audiência do universo, que é a audiência de Deus, que sabe até quantos de fios de cabelo há na tua cabeça, que sabe a batida do teu coração, que conhece a tua vida de todo momento. Ele é aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos purificou de toda injustiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o valor que você tem. Não é um like ou um dislike que determina o teu valor. O que determina o teu valor é o que foi feito lá na cruz do Calvário por você. Isso determina quem você é, de verdade. Avança um pouquinho. Que mensagem anunciará a conclusão da obra mediadora de Cristo? Apocalipse 14, do verso 7 em diante, diz assim, ó: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu... Opa, essa palavra aí é importante, tá? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Juízo e ceifa são duas palavras importantes. E também a hora, tá? Juízo, hora e ceifa. O que é ceifa? Alguém sabe o que é ceifa aqui? Ceifa é colheita. É a colheita, tá? A colheita. É a hora de colher. Alguém aqui já colheu alguma coisa que plantou? Já colheu, né? Já colheu. Colhemos laranja, banana, um pé de alface, não é isso? E quando a gente colhe, a gente separa o que presta do que não presta, não é assim? O que presta a gente usa, o que não presta a gente descarta. Juízo, hora e colheita tem a ver exatamente com isso, tá? Avança lá, Iago, por gentileza. Então existem três instâncias do juízo divino. Três instâncias do juízo divino. Primeiro, durante a mediação de Jesus, nosso advogado, tá? Quando ele intercede, enquanto é investigada a conduta dos crentes. Segunda fase, quando se fecha a porta da graça e o Senhor vem para ceifar a messe da terra, seu povo remido. Acabou a oportunidade de salvação, Jesus volta para buscar os salvos. Terceiro, as uvas são lançadas no lagar da cólera de Deus. E o que ocorrerá com a destruição dos ímpios? Para entender um pouquinho mais, vamos avançando aí então. Que evidência bíblica nos permite entender que esses pecados perdoados ficaram registrados lá no santuário e o contaminaram? Jeremias 17:1 diz assim: o pecado de Judá está escrito nas pontas dos seus altares. O pecado era transferido para a ponta do altar e ali ficavam registrados. Ellen White diz que quando os sacerdotes aspergiam sangue, simbolicamente o pecado era transferido para o santuário, maculando-o. Isso nos ajuda a entender o porquê o Apocalipse e outros livros bíblicos mencionam livros de registros no céu. Avança, por favor. Então vejam só, depois do acúmulo dos pecados dos penitentes, durante um ano, que se fazia no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, para a expiação pelo santuário. Para o que? Expiação. Já expliquei o que era expiação. Era a eliminação ali das lembranças ali do pecado. Levítico 16, de 1 a 28, descreve as cerimônias que se realizavam no dia da purificação do santuário. A purificação era realizada com o sangue do bode, tá? Para o Senhor,
que era símbolo de Jesus Cristo. No dia da expiação, 2 bodes eram levados perante o sumo sacerdote e tirava sorte entre eles ali. Um bode era chamado de para o Senhor e o outro bode era chamado de emissário. O bode para o Senhor era símbolo de Jesus Cristo. Isso eu estou falando do dia da expiação, certo? 10º dia do 7º mês. Avança mais um pouquinho, para ficar mais claro. Que sentença recaía sobre aqueles que nesse dia não estavam com a vida acertada por Deus, símbolo de juízo? Levíticos 23 diz assim, porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Seria o quê? Eliminada, exterminada, morta nesse dia. Quem nesse dia tivesse algum pecado, seria todo pecado não confessado. Esse era o dia do juízo, era o dia da prestação de conta, tá? Era o encerramento do ciclo religioso anual, que também era o símbolo do fim dos tempos. Então todo ano acontecia isso, todo ano acontecia isso. Então era por isso que era considerado uma cerimônia sabática, certo? Que Paulo vai dizer que essa cerimônia foi cravada na cruz, né? E de fato foi, porque não precisa mais fazer hoje essas cerimônias, tá bem? Então, avança mais um pouquinho. Que declaração do Novo Testamento demonstra que essa cerimônia era símbolo de um juízo investigativo que haveria de realizar-se no céu? Hebreus capítulo 9, o verso 23 a 28 declara o seguinte, tá? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo aparecerá segunda vez. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 9. Tá bom? Então aqui deixa bem claro, aqui em Hebreus, tá? Que tem um juízo acontecendo. Esse juízo está acontecendo. Avança lá. Juízo investigativo, tá? Juízo investigativo é a primeira fase do juízo. Então, sobre isso, Daniel 7, 9 e 10 declara, né? Daniel viu que foram postos os tronos e um ancião de dias assentou-se. Assentou-se no juízo e se abriram livros. Quem é o ancião de dias? O ancião de dias é Deus. Deus o Pai é o ancião de dias. Foi colocado o trono e começou-se então o juízo, julgamento, para definir a vida de cada pessoa. A fase investigativa do juízo, que diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, até os que estiverem vivos pouco antes da vida de Jesus. O que vai acontecer nessa fase? Serão julgadas as boas e más ações. Eclesiastes 12, verso 14, bora ler esse texto na Bíblia? Pode abrir a sua Bíblia aí, não vou ler todos os textos, alguns eu vou mencionar e outros nós vamos ler. Quem achar primeiro diz amém, para motivar o outro. Quem achou? Ninguém diz amém, não? Todo mundo muito cansado? Então ninguém achou ainda. Quem achou? Eclesiastes 12, verso 14. Posso ler? Diz assim o verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Quantas? Todas.
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Opa! Deus há de trazer juízo todas as obras. Tudo que a gente faz, seja bom ou seja ruim, tudo vai ser esclarecido, tá? Serão julgados também na base da lei de Deus, Tiago 2,12, tá? Menciona isso daí, de acordo com os registros dos livros do céu, Apocalipse 21,12. Vamos ler esse texto também? Apocalipse 21,12. É um texto bem significativo. Apocalipse 21,12. O texto diz assim, Apocalipse 21, verso 12. Só para confirmar, o texto diz assim: tinha grande e alta muralha. Não está certo esse texto. É o 20. Desde o 11 diz assim, ó, Apocalipse 20, do 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12 agora diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está correto aí? Amém? Então, o julgamento vai ser feito, então, todas as obras, de acordo com a lei de Deus, conforme estão registradas nos livros. O acusador, nesse caso, dessa primeira fase, é Satanás. O nosso advogado é Jesus Cristo. E esse juízo, ele ocorre no céu, na época em que o profeta está impressionado com a obra do anticristo aqui na terra. Alguém consegue providenciar um pouco de água para mim, por gentileza, que minha garganta já está se acabando ali. Então, vejam só, essa aqui é a fase do juízo investigativo. Essa fase do juízo investigativo, as profecias de Daniel, capítulo 7, verso 25, e Apocalipse, capítulo 12 e 13, mencionam que essa fase do juízo, ela tinha uma data para começar. E o período que ela começaria é identificado como o período do tempo do fim. Certo? Período do tempo do fim. Nós lemos agora há pouco que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Essa fase do juízo, ela está acontecendo lá no céu. O nome de todo ser humano, desde Adão até o último, antes da volta de Jesus Cristo, vai passar diante do juízo lá no céu. Ok? Presta atenção no detalhe aqui, irmãos, que eu estou falando. Quando Jesus voltar, ele não vai vir para julgar ninguém. Quando Jesus vier, ele vem só para buscar os salvos. Quem está salvo estará salvo, quem estiver perdido já estará perdido, já vai ter sido decretado a situação de todos. Bem? Então essa é a primeira fase do juízo. O juízo investigativo. Quando ela começou? De acordo com Daniel, capítulo 8 e o verso 14, ela começou no dia 22 de outubro de 1844. Ok? Então, desde o dia 22 de outubro de 1844, obrigado, Adriano, de acordo com a profecia bíblica, começou esta fase do juízo investigativo. Quando ela vai terminar? Passa, Iago, por favor. Avançando mais um pouco.
A segunda fase do juízo, ela acontece durante o milênio. Só para introduzir essa parte aqui, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. Apocalipse 8, verso 1. Rapidinho, tem só as duas fases e a gente encerra. Apocalipse 8, verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. É assim que está na sua Bíblia? Silêncio no céu, cerca de meia hora. Você já parou para pensar por que tem esse silêncio no céu? Outro dia eu vi um pensamento interessante, mas só um pensamento que não é bíblico, tá? Alguém estava dizendo que os homens vão chegar no céu primeiro, baseado nesse verso aí. Mas foi só uma brincadeirinha, né? Que os homens vão chegar no céu meia hora antes das mulheres. Por isso que vai estar silêncio no céu. Mas é uma brincadeirinha, tá? Dizendo aí que as mulheres falam muito, tá? Que eles gostam de conversar. Mas não é isso não. Esse silêncio no céu, ele é provocado por causa de Apocalipse 1:7, tá? Que diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Esse silêncio no céu, ele é provocado por causa de Mateus capítulo 24 e o verso 30 e 31, que diz assim: eis que vem, aparecerá no céu então o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, e com todos os anjos com ele. Quantos anjos? Todos. Detalhe importante, olha aqui. Olha aqui. A fase do juízo investigativo termina quando Jesus ele sai da parte santíssima do santuário lá no céu. Quando Jesus sair da parte santíssima do santuário no céu, todos os casos estão definidos. Todos estão definidos. Apocalipse 22, vamos lá rapidinho. Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 12, se não estou enganado, é o 10. Quem está com Bíblia, acompanha aí. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 22, verso, não é nem o 12 nem o 10. Já identifico e já mostro para vocês. Verso 10 e 11. Diz assim, ó: disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando Jesus terminar o serviço no santuário do céu, que todo o caso tiver definido, aí vem o verso 11. Aí o verso 11 diz assim, ó: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Porque isso não vai mais mudar. Quem é santo será santo, quem é justo será justo, quem é imundo continuará imundo, e Jesus volta e vai acontecer o silêncio no céu cerca de meia hora. Jesus vindo do céu para a terra para vir buscar os salvos com todos os anjos. E o teu anjo vai vir te buscar. Não importa onde você esteja, ele quer te achar. Salvo. Certo? Quer te achar? Salvo. Esse juízo então começa com a volta de Jesus, começa o juízo de comprovação, que é a segunda fase do juízo. Onde começou o pecado? Onde começou o pecado? No céu. Ok? Todos estão de acordo? O pecado iniciou onde? No céu. Alguém pensa diferente disso? Houve peleja no céu. A Bíblia não diz assim? Peleja no céu. O diabo, seus anjos pelejaram, mas eles não prevaleceram e foram expulsos. Onde vai ser solucionado o problema do pecado? Onde está a solução?
lá no céu, lá no santuário, lá dentro do santuário. Lá resolve o problema do pecado. Quando tiver resolvido o problema do pecado, Jesus vem buscar os salvos. Ok? Resolve lá tudo. Aí Jesus vem, todos os salvos vão para o céu e começa então a segunda fase do juízo. E Apocalipse diz assim, ó: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bora ler da Bíblia esse texto, só porque tem um negócio importante ali para a gente ler. Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Só para ficar bem contextualizado. Verso 6, tá? Verso 6, 4, 6 diz assim, 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Certo? Quem é que não tem domínio sobre eles? A segunda morte. Segunda morte. O que é essa segunda morte? O que é a segunda morte? Morrer uma vez a gente já não quer, né? Imagine 2 vezes, tá? Esse juízo de comprovação será realizado pelo Senhor junto com os redimidos durante os 1000 anos, a fim de que a justiça de Deus ela fique clara. O verso 7, que é a continuação da leitura, diz assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a grande peleja. O número dessas é como a areia do mar. Muita gente vai se perder. Muita gente vai se perder. É como a areia do mar, não tem conta. Não tem conta. No juízo, irmãos, todos nós vamos passar. Não tem como escapar disso daqui. Então, Jesus vem, o que acontece? Os salvos todos vão para o céu, os perdidos todos ficam mortos aqui na terra. Ficam o quê? Mortos. Depois desse período de morte vai durar 1000 anos. Termina os 1000 anos. Aí vem a terceira fase do juízo, tá? Como o Apocalipse descreve a maneira como se cumprirá a última parte do juízo profetizado no simbolismo do santuário. Apocalipse 14, vamos ler o 20, do verso 11 até o verso 15, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que se acha sentado nele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, aí nós já lemos esse texto, verso 13: deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Epa! Alguns dizem por aí que o inferno é o lago de fogo, não é isso? Mas aqui está dizendo que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E o que é isso então? Olha a leitura como segue. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E essa segunda morte é a destruição completa do pecador, tá?
O inferno, diz o texto aqui, ele vai ser destruído. Deus não vai ter dois mundos paralelos, um para os salvos e outro para os perdidos. Vai ser destruído, vai acabar. Porque a Páscoa que nós celebramos hoje é a obra de um Deus amoroso para salvar totalmente aqueles que o amam e aguardam sua vida e vivem de acordo com os seus mandamentos. E os que não aceitarem a salvação serão destruídos, eliminados, cortados da existência do planeta. Tá? Então Jesus, ele carrega, sabe, essas marcas permanentes para sempre, marcas do amor, marcas da salvação. São as marcas da ressurreição de alguém que veio a este mundo para dar vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E só existe um meio de encontrar a vida eterna. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, será condenado. Então todo esse processo é para dizer para nós seres humanos que nós precisamos viver fazendo escolhas, e toda escolha que nós fazemos, elas estão sendo registradas e serão avaliadas no dia do juízo. Toda oportunidade perdida será contada, e nós não seremos julgados apenas pelo que nós fazemos, mas também por aquilo que nós deixamos de fazer, que podíamos fazer e não fizemos. Nessa noite, nós temos algumas pessoas que, entendendo esta realidade, tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus através do batismo. E eu gostaria de chamar essas pessoas aqui à frente. As pessoas estão se preparando para enfrentar o juízo com o melhor advogado do universo, Jesus Cristo. Tá? Quero chamar aqui à frente a Evelyn. Já vem acompanhada do esposo, por favor. Ainda não gravei o nome dele, foi Antônio. Vem a Érica também, por gentileza. Irmão Raimundo, irmão Pedro, perdão. Irmão Pedro também vem aqui à frente, por gentileza. Irmão Pedro. O Nilson também, por gentileza, vem aqui à frente. Deus seja louvado. Amém. Vocês podem subir aqui comigo, por favor? Venha por aqui, irmão Pedro. Pode subir junto com eles aí. De todas as decisões que o ser humano pode tomar, a mais importante é onde estará na eternidade. Teria mais alguém nessa noite? Alguém que não foi convidado, que não veio para hoje para ser batizado, mas que se sente preparado e gostaria de ser batizado também? Se tiver mais alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje é o dia de se juntar àqueles que estão se preparando para estar com Jesus na eternidade. Antes do batismo, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Essas perguntas, elas não são eliminatórias.
mas são de confirmação da fé de vocês. Se eles responderem sim, a igreja pode responder um amém em sinal de alegria. Combinado? Pode ser? Amém? Isso é a tristeza, viu, desgraçado? Pelo amor de Deus. Amém? Amém. Melhorou, viu? Melhorou. Isso é amém. Isso não é alegria, não. Me desculpe, mas isso não é alegria, não. Posso fazer as perguntas para eles? Eu posso? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: vocês aceitam a Jesus Cristo como Salvador pessoal de vocês e também o aceitam como Senhor da vida de vocês? Amém. Amém. Segunda pergunta é por convicção pessoal e bíblica que vocês estão tomando a decisão de seguir o exemplo de Jesus Cristo e desejam serem batizados por imersão nas águas, assim como também ele foi? Sim. Está melhorando. A última pergunta é longa. Depois de batizados, vocês se comprometem em viver a vida de vocês de acordo com os ensinamentos bíblicos, conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como membro desta igreja, vocês se comprometem em usar os dons, talentos, recursos e o tempo de vocês sendo missionários ativos na pregação do Evangelho? Progressivamente. Ficou bonito. Deus seja louvado. Aleluia. Diante da declaração de vocês, nós vamos orar, ajoelhados aqui à frente, nós seis, a igreja permanece em reverência, e logo em seguida nós procederemos para o batismo. Deus eterno e nosso Pai, aqui estão, Senhor, teus filhos, Nilson, Érica, Evelyn, Antônio e o irmão Pedro. Pessoas que entenderam o teu amor e decidiram te servir, entregando a vida ao Senhor através do batismo. Que a tua graça, Senhor, os alcance e os cubra. Que o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário seja o suficiente para purificar os pecados de cada um deles, e que o Espírito Santo tome conta, Pai, da vida deles, conduzindo-os pelas veredas eternas de Jesus Cristo, para que logo, logo, quando Jesus Cristo voltar, cada um desses meus irmãos sejam contados entre os salvos da eternidade. Por favor, Senhor, fortaleça a vida e a fé de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só apresentando então aqui para quem não conhece, Nilson, ele será batizado aqui e será membro ali da Igreja da Vitória no Caraparu, certo? A Érica, quantos que conhecem a Érica? Tem alguns que conhecem a Érica, né? Ok. A Érica, ela vai ser batizada aqui também hoje e vai ser membro aqui da Central, amém? Amém. Ela vai estar passando uns dias após o batismo lá em Colares, certo? Mas depois ela retorna para cá, certo? E já vai se enturmar com a galera nova aqui da igreja, né? Tá bem? Bem-vinda de volta. A Evelyn, quantos conhecem a Evelyn? Ok. No próximo sábado, dia 3, eu venho pregar aqui na igreja. Eu quero te ajudar. Já ensaio mesmo, tá? Me falaram que canta muito bem, só que eu não via. E eu vou ter essa alegria de ver em nome de Jesus. Ok?
esposo da Eva. Fanthony. É Fanthony, né? Fanthony será membro aqui da Igreja Central também. Amém? E o irmão Pedro, certo? Cabra macho aqui, viu? Tem umas histórias assim, muito interessantes de ouvir. Um dia ele vai contar aqui na igreja, vou pedir para ele contar. Certo? A maneira como ele encontrou Deus. Eu ia falar uma palavra que mandou falar, mas é fantástico. Eu ia falar sinistro. Mas é fantástico. Amém? Um dia ele vai contar para a gente. Ele vai ser membro aqui da Igreja Central também. Amém? Deus seja louvado por isso. Eu os batizarei agora. A igreja não é obrigada a aceitá-los como membro. Mas eu gostaria de perguntar para todos aqui, os nossos irmãos que já são batizados, se a resposta de vocês for positiva. Eu não quero ouvir mais um amém, que amém já está bom. Mas eu gostaria de ouvir um aplauso em pé. Então, todos aqueles que aceitam esses novos irmãos aqui da igreja e os recebem como novos membros da família adventista, quem for favorável pode levantar e dar um aplauso ao nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Esse é o momento que a festa da igreja e a festa do céu também, por todos nós, cada um de vocês, tá bem? Nós ouviremos alguns hinos. Eu peço que os diáconos e diaconisas os oriente com relação à vestimenta para o momento do batismo, tá bom? Podemos então nos organizar nessa direção. Esse é um momento muito especial. Eu gosto de lembrar da história de Nicodemos, que já era um homem idoso, quando ele procurou Jesus. Jesus disse para ele assim, que ele precisava nascer de novo. E ele questionou Jesus, disse assim, como pode um homem velho nascer de novo? Ele pode porventura entrar no ventre da mãe e de novo sair? E Jesus disse assim, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo é a entrada para o reino de Deus que Jesus estabeleceu aqui na terra como decisão individual de cada pessoa. Hoje, irmão Pedro, atendendo ao desejo do seu coração e cumprindo a ordem de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Glória
Deus conhece os seus mínimos detalhes. Nilson, Deus conhece a tua história, sabe a tua luta até aqui para chegar aqui. Deus sabe de todas as vezes que Satanás tentou tirar a tua vida para tu morrer perdido, mas Deus nunca permitiu por causa da misericórdia. Eu me sinto feliz de fazer parte desse momento da tua vida e da tua história, e que Deus te ajude a escrever uma nova história com Ele, aqui e para toda a eternidade. E atendendo ao desejo do teu coração, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, para o perdão dos teus pecados e para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. As culpas vou deixar. Esse é um momento muito importante, um momento em que há recomeços, né, na história da época. Começos e recomeços. E é que eu estou feliz com a tua chegada e para alguns e eu acredito que Deus muito mais seguir firme fé em Deus todos os dias, atendendo ao desejo do teu coração, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, para o perdão dos teus pecados e para que andes em novidade de vida. E como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: Amém. Jesus está chamando com amor e convidando, sua voz solicitando: vem a mim, segue-me, minha cruz eu tomo e sigo. A Jesus eu sempre sigo, onde for Ele eu sigo, seguirei ao meu Jesus. Deus seja louvado pela vida da Érica, da Evelyn. Sabe que tem gente que luta, né? Tenta, e Deus ele vai dando direção para tudo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o tempo da salvação é a gente que define, na verdade, o momento em que a gente vai aceitar.
porque ela está disponível para todos os dias. E hoje é o dia de teu nome, escrito no livro da vida, para nunca mais ser apagado. E atendendo ao desejo do teu coração, cumprindo a ordem de Jesus, para o perdão dos teus pecados, para que andes em novidade de vida, e como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem Amém. Deixei o maior para o final, viu? Deus seja louvado pela vida do Antônio. E é um servo de Deus, que tem buscado a Deus e servido a Deus. E se encontrou aqui, para continuar aqui e para toda a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Como servo de Deus, atendendo ao desejo do teu coração e cumprindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o perdão de todos os teus pecados, e para que o teu nome seja escrito no livro da vida, e como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem Amém. Seu nome sigo, a Jesus eu sempre sigo. Onde for Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus, pois eu sempre vai adiante, com a sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo a meu Jesus. Eu quero finalizar esse momento aqui dentro do tanque. Ainda tem água aqui. O batismo é uma coisa que renova, sabe, a fé da gente, nosso compromisso, nosso desejo de ver Jesus voltar logo. Eu fico feliz quando eu olho para a igreja e vejo aqui os quantos que eu batizei estão firmes seguindo no caminho do Senhor. E eu gostaria nesse momento de fazer um convite do céu para o teu coração. Logo, daqui mais alguns dias, nós teremos também outros batismos acontecendo, de pessoas que vão reconhecendo que Deus tem o desejo de salvá-las e que precisam tomar esta decisão, a decisão de serem batizados também. Eu gostaria nessa noite de convidar você que ainda não é batizado, você que não é membro da Igreja Adventista, mas que gosta de estar conosco, de convidar você a se preparar para o seu batismo. E se você já tem no coração assim uma sementezinha já plantada no Evangelho, e quem sabe o desejo de se juntar a nós para a pregação do Evangelho eterno, eu quero convidar você a se colocar em pé aí onde você está, porque eu gostaria de orar com você pelo seu batismo também, para que ele aconteça daqui mais alguns dias. Se tiver alguém no nosso meio que está se preparando e que gostaria que a igreja orasse pelo seu batismo, eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos por você, para que logo, logo seja a sua vez também de ser batizado, de ter o nome escrito no livro da vida e
de andar na presença de Deus. Tem alguém? Se tiver alguém, você pode se colocar em pé. Eu quero orar por você e com você. Deus seja louvado. As duas semanas aqui atrás, Deus sabe, logo vai chegar esse momento. Logo. Tem mais alguém que gostaria de se juntar a elas? Se essa igreja, ore por mim. Estou no caminho também, não sei quando, mas eu quero também que a igreja ore pelo meu batismo. Se tiver mais alguém, eu gostaria de convidar vocês a colocar em pé, para que a gente ore pelo seu batismo também. Ah, mais alguém? Se tiver, eu quero orar com você. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela sua decisão. Acredite, irmã, que esta igreja estará orando por você, pela sua família, e logo também queremos ver se integrando ao corpo de Cristo através do batismo. Há mais alguém que gostaria de tomar esta decisão? A decisão a gente toma hoje. É igual a data do casamento, né? A gente decide uma data e depois casa noutra, né? Não casa no dia que a gente decide, né? A gente decide um dia, olha, eu quero casar no dia tal, e é no dia tal que a gente casa, não é no dia que a gente toma a decisão. O batismo também é assim. A gente precisa tomar a decisão. No Salmo 37, no verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você precisa apenas entregar e deixar que Deus vai conduzindo o processo até que chegue o dia do batismo. Há mais alguém? Eu quero orar com esses então que estão em pé. E eu gostaria de orar com os irmãos que já são batizados, que gostariam de continuar cumprindo a missão de conduzir uma pessoa a Cristo. Tem alguém aqui dos membros batizados da igreja que conhece a irmã que está em pé aqui na frente? Aqui. Eu gostaria que alguém se aproximasse dela para esse momento de oração. Com gentileza. Isso, um abraço para ela. Essa é a decisão mais importante da vida. Agora podemos orar. Fique aí, irmãzinho. Oremos. Há alguém da igreja que gostaria de renovar o compromisso missionário e dizer assim: Senhor, pode contar comigo, porque eu quero continuar pregando o Evangelho, tentar salvar pessoas, fazer o meu esforço pessoal. Se tiver algum dos irmãos da igreja que queira renovar esse compromisso, vai se colocar em pé também para esse momento de oração. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que eu tive essa noite de batizar essas 5 pessoas adultas, conscientes e decididas a estar contigo na eternidade. Fortaleça, Pai querido, a fé de cada uma delas, de compromisso contigo, que seja renovado a cada manhã, a cada dia, através da leitura da tua palavra, através de orações, através do envolvimento com a igreja e com as coisas da igreja, e contigo acima de tudo, meu Pai. Pai Santo, eu te peço também pelas 3 irmãs que se levantaram agora manifestando o desejo de logo também serem batizadas e se juntarem a nós para a pregação do Evangelho. Eu te peço, meu Deus, que nada e nem ninguém venha impedi-las de concluir este propósito, mas que elas tenham a alegria, Senhor, de se entregar a Ti e de ser, quem sabe, a porta aberta para que toda a família também em seguida as acompanhe nesse processo, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio. Por favor, Senhor, eu te peço pela família de cada uma delas também. Por favor, Senhor, abençoa a tua igreja, cada irmão já membro batizado,
que possa continuar comprometido em viver ao teu lado, pregando o Evangelho, e se preciso for morrer também pregando o Evangelho, para que logo, logo vejamos o nosso Senhor aparecer nas nuvens dos céus, para vir buscar todos aqueles que foram absolvidos no juízo pelo nosso advogado Jesus Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. Por favor, Senhor, continua conosco, nos abençoa nessa semana, nas atividades, nos trabalhos em que cada um vai exercer. Nós nos entregamos, ó Deus, em tuas mãos, sob teus cuidados, pedindo tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A Igreja Adventista não se preocupa apenas que alguém seja batizado, mas que haja desenvolvimento e crescimento espiritual. E para isso, a Igreja vai entregar um kit para cada pessoa que for batizada agora, contendo Bíblia, livros e orientações para a caminhada cristã. Marcelo, junto com o ancião da igreja, e a Elilma como secretária, conduzirão esse momento.